Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a purificação. Agora vamos saber o que é a ablução maior e o que anula. O que é a ablução maior, que seria o ghusl, o banho completo, o que anula. Casos em que se torna obrigatório fazer o ghusl, ou seja, casos em que se torna obrigatório tomar o banho completo. Se o muçulmano realiza as seguintes ações, então é obrigatório que faça o ghusl antes da oração, antes de fazer salah, ou antes de dar 7 voltas ao redor de Kaaba, pois se encontra em estado de impureza maior. Então, essas situações vamos mencionar logo em seguida. Primeiro, a ejaculação. A ejaculação de sêmen acompanhada de prazer, em qualquer situação, acordado ou dormindo. Então, se a pessoa ejaculou, seja com prazer ou não, ou seja, teve um sonho molhado, estava sonhando, aliás, estava dormindo, sonhou e viu que ejaculou, então nessa situação é obrigatório tomar o banho completo, é preciso fazer o ghusl. O sêmen é um líquido branco espesso que sai por efeito do desejo sexual e do gozo. Aqui já está definindo o que é sêmen. Então, nessas situações, com prazer ou não, ou seja, tem também, diz que algumas pessoas que têm algum problema de saúde, às vezes pode sair o sêmen sem consentir, ou seja, sem sentir, ou mesmo sem o prazer. Então, mesmo nessas situações, é preciso tomar o banho completo, fazer o ghusl. A segunda situação, a penetração, ainda que não haja ejaculação. No caso, se o casal teve a relação íntima, se ocorre a penetração, então a partir dali já se torna obrigatório o ghusl, se torna obrigatório o banho, ou seja, já estão no estado de impureza, basta a penetração. Mesmo não havendo a ejaculação, nesse caso, mesmo não havendo a ejaculação, já se torna obrigatório tomar o banho ou fazer o ghusl. Então, basta somente haver introduzido a glande de forma completa para que o ghusl seja obrigatório. Então, houve a penetração ou introduziu a glande de forma completa, aí, então, ambos têm que tomar o banho, ou seja, tanto o homem assim como a mulher, antes de realizar qualquer tipo de adoração, oração na mesquita, ou antes de fazer o tawaf, por exemplo, dar voltas ao Kaaba, se estiverem em Meca, no Umrah ou no Hajj, então não podem fazer o quê? As 7 voltas, dar as 7 voltas ao Kaaba sem antes fazer o ghusl, sem antes tomar o banho completo. Allah diz no Alcorão, se haveis tido relações sexuais, ou seja, se acontecer as relações sexuais, então se torna obrigatório o banho, se torna obrigatório al-ghusl. Esta parte do versículo está no Surat Al-Maida, ou seja, se haveis tido relações sexuais, então tem que se purificar. Ou seja, estão no estado de impureza, uma impureza considerada maior. E depois, a saída do sangue da menstruação e do período pós-parto da mulher. Isso tínhamos até comentado antes, que uma das situações que se torna obrigatório o banho é o sangue da menstruação e também o sangue no período menstrual, ou seja, o sangue da menstruação e o sangue também pós-parto da mulher. No entanto, no momento que termina a menstruação da mulher, se ela tem a certeza que já terminou ou já parou o sangramento,
Então, antes de realizar qualquer tipo de adoração, Salah ou Tawaf, então tem que fazer o quê? Ghusl, tem que tomar o banho completo. Essa é a forma de se purificar. É a forma de purificar essa considerada impureza maior. E também o sangramento pós-parto. Terminou, geralmente diz-se que leva em torno de 40 dias. O sangramento pós-parto, aproximadamente, ou 40 dias. Mesmo que termine antes, às vezes pode terminar antes dos 40 dias, então a mulher deve também fazer o ghusl e assim continuar fazendo com as orações. Lembrando que nesse período menstrual, assim como no período, no sangramento pós-parto, a mulher já não faz as orações, não faz o jejum. Então, se, por exemplo, o sangramento parou antes da data prevista ou que é regular, aí tem que se purificar, tem que fazer o ghusl e continuar fazendo as orações, ou se é para fazer o jejum, também pode fazer o jejum após esses períodos de sangramento. A menstruação, no árabe chamam de haid, é um sangramento natural que ocorre mensalmente e se prolonga por 7 dias, mais ou menos, dependendo do metabolismo de cada mulher, que está definindo o que é isso de menstruação. Então, nesse período, se são 7 dias, mais ou menos, a mulher tem que parar de fazer as orações. Se é um período de jejum, tem que parar também de fazer o jejum até passar esse sangramento. O período pós-parto chama-se de nifas. O termo em árabe é nifas. Então, por outro lado, é o sangue que sai da mulher após dar à luz. E se prolonga por vários dias. Então, a maioria dos sábios falam que, comentei antes, que até os 40 dias, geralmente. Então, não chegou a esses 40 dias, se o sangramento parou, então faz o ghusl, ou seja, toma o seu banho de purificação e aí retorna o quê? Ou retoma as orações e o jejum, se for no mês de jejum. O Islã dispensou às mulheres em estado de menstruação ou pós-parto a realização das orações ou o jejum. Acabei de comentar. Então, estão livres nessa época de fazer o que é o jejum e a oração, as mulheres, no caso. No que diz respeito ao jejum obrigatório de Ramadã, a mulher deve repor os dias não jejuados quando o sangramento houver cessado, ou seja, parado, e ela tenha se purificado. Entretanto, não é necessário recuperar as orações. Ou seja, o que a mulher deve fazer? Se ela perdeu alguns dias de jejum por causa do período pós-parto ou por causa do sangramento por causa da menstruação, período menstrual. Então, o que ela deve pagar são apenas os dias de jejum. Os dias, se for no mês de jejum obrigatório, no caso seria o jejum de Ramadã. Então, se perdeu alguns dias por causa desse sangramento, menstruação ou pós-parto, ela apenas vai repor esses dias que ela perdeu por causa do período que ela ficou sem o jejum. Vai repor os mesmos dias. Ao passo que as orações, aquelas orações obrigatórias diárias que o muçulmano cumpre, não precisa cumprir. Ela não precisa cumprir ou repor aqueles dias perdidos. Então, fica sem fazer as orações, ou seja, não precisa fazer o qadá. Não é permitido que os esposos mantenham relações sexuais, o coito, durante este período. Também é algo ilícito, proibido dentro do Islã. A mulher, quando está no período menstrual, não pode ter relações sexuais com o seu marido. Também no sangramento pós-parto, o marido também não pode ter relações com a esposa. Isso o Islã proíbe. Mas sim está permitido o gozo e o desfrute de ambos sem penetração. Ou seja, podem ter outro tipo de relação, ou seja, fazer de outro jeito essa relação íntima entre o casal,
mas a penetração é proibida, ou seja, se torna algo ilícito. É ilícito naquele momento manter o quê? A relação sexual, assim, a penetração entre o casal. Então, de outro jeito, preliminares, tal, eles podem, mas a penetração já é proibida nesse período menstrual, assim como no sangramento pós-parto. É obrigatório para a mulher que faça o ghusl quando o sangramento parar, ou seja, tanto a menstruação, tanto o sangue, o sangramento pós-parto parou, é obrigatório. É obrigatório que ela faça o ghusl, tome o banho. Não pode esperar que eles tem que ter 40 dias, mesmo que o sangue tenha parado. Não. Ou tem que esperar os 7 dias, mesmo que até os 4 dias a menstruação já parou. Então, o sangramento parou, é obrigatório que ela faça o ghusl, ou seja, tomar o banho, que é de purificação, e retomar com as orações, ou se for o jejum obrigatório, retomar com o jejum obrigatório. Allah, o Altíssimo, diz: abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação e não vos acerqueis delas até que se purifiquem. Esta é a evidência do Alcorão. Aquela proibição de ter a relação sexual, ou seja, a penetração enquanto a mulher está no período menstrual ou no período no sangramento pós-parto. Então, essa proibição que a gente falou, a evidência é esta, do Alcorão, que diz que obriga, que proíbe, que tem que se abster. Os homens têm que se abster das mulheres durante a menstruação e não vos acerqueis dele até que se purifique, ou seja, até se purificar, até o sangramento parar, elas se purificarem, ou seja, fazerem o ghusl, e daí já pode ter essa relação sexual. Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas como Allah vos tem disposto pela via natural. Ou seja, aqui está falando que depois delas serem purificadas, ou seja, já parou o sangramento, o período menstrual ou o sangramento pós-parto já parou, já se purificaram, então o homem pode manter a relação íntima com a sua esposa pelas vias permitidas, ou seja, aqui está reforçando que o que é proibido também entre os muçulmanos é o sexo anal. O sexo anal é proibido. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala, aqui Deus diz: aproximai-vos então delas como Allah tem disposto, ou seja, uma penetração vaginal e não o anal, que é proibido dentro do Islã. Esta passagem está no Surat Al-Baqarah, o capítulo 2, versículo 222. Então, diz: purifiquem, aqui significa que tenham realizado o ghusl, ou seja, a purificação mencionada neste versículo que fala da relação sexual. Então, essa purificação mencionada aqui não se trata apenas de wudu, mas sim o ghusl, aquele banho completo para purificar da impureza maior, que é a relação íntima. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.